para tirar alguma dúvida, para colocar perguntas. Bom, se alguém tiver algum problema, vocês podem comunicar o suporte que está ali online. E vamos começar a nossa teleconferência de hoje. Bom, meu nome é Hector Nievas, sou voluntário da Apex aqui do Rio Grande do Sul, especificamente de Porto Alegre. E o tema, o assunto que nós vamos tratar hoje é sobre o trinômio reflexão, decisão, ação. Bom, dentro desse assunto, que não tenha feito nenhum curso, nem assistido nenhuma palestra, existe alguém nessa condição? Vocês podem escrever na área de chat. Muito bem. O objetivo da nossa palestra, principalmente, é promover a autorreflexão sobre alguns itens. Porque, assim, esse tema, esse trinômio, na verdade, se a gente fosse aprofundar um pouco, né, digamos assim, cada item desses, faltaria tempo, daria muitas horas de curso ou palestras, porque o tema é bastante extenso. Cada etapa desse trinômio dá muito assunto. Então, basicamente, como nós temos apenas 1h30 no máximo de palestra, nós vamos tocar pontos que façam com que a gente possa analisar, fazer reflexões e ter alguns insights sobre essa condição. Então, o que nós vamos refletir ou discutir nessa palestra? Com relação ao mecanismo, propriamente dito, né, do trinômio, reflexão, decisão, ação, a importância de cada etapa, né, a importância da reflexão, a importância do processo decisório e a implementação das ações. A acabativa, como a gente conhece informalmente dentro da Conscienciologia. Quais fatores dificultadores, quais fatores facilitadores, alguns pontos críticos a observar nessa questão toda e alguma sugestão de técnicas diversas. Bom, motivações derivam de necessidades. Logo, a gente poderia perguntar, qual é a motivação em estudar esse processo? Ou quais as necessidades que seriam atendidas com a análise desse trinômio? O que vocês acham? O que chama mais a atenção de vocês nessa questão, nesse trinômio especificamente? Quais são as necessidades ou dificuldades que nós podemos apontar? Alguém pode colocar alguma sugestão? O que vocês acham? Qual a motivação para estudar esse tema? Que necessidades estaremos atendendo com relação a esse assunto? O Antônio está dizendo aqui que a tomada de decisão é mais difícil. Correto? É uma fase desse trinômio. Tomada de decisão. O Willy está falando da dificuldade em agir, especialmente junto ao grupo CAR. Muito bem. Temos mais coisas aqui, identificação, diagnóstico, beleza. É isso mesmo. Na verdade, depois nós vamos discutir isso melhor, cada etapa tem sua peculiaridade, mas nessa palestra de hoje, a gente vai cair muito nessa questão da ação, até pela característica do público que está assistindo, do público que
que já tem um nível de reflexão, já tem decisões tomadas, mas empaca ou emperra na hora de aplicar as ações. Ok, muito bom. Exatamente. Então é bom ter esses feedbacks, esses retornos, porque a gente vai abordar durante a apresentação. Então, a gente poderia dizer que as necessidades que podem resumir ou estão alinhadas com o que vocês falaram até agora. Por exemplo, uma delas é dificuldade em parar para pensar, ou seja, refletir, ter um tempo onde a gente possa analisar uma situação, sair daquela correria do dia a dia, poder, enfim, ter um tempo para pensar nas coisas, não somente reagir às coisas. Temos a questão da dificuldade em tomar decisões, que já foi citada aqui, dificuldade em realizar e concluir essas decisões, a dificuldade em interligar essas etapas, que uma está relacionada com a outra, dificuldade em priorizar, que muitas vezes o problema é que a gente reflete, decide muitas coisas e no final não consegue fazer ou concluir nenhuma delas, porque são muitas, a gente acaba se perdendo nesse sentido. O pessoal está falando aqui também da questão da manter a motivação, certo? Está muito ligado na questão da ação em si. Exatamente, muito bom. E existe uma questão também que é a dificuldade com as mudanças, ou seja, adquirir novos hábitos, abrir mão de certas coisas. Então tudo isso está relacionado nesse trinômio da reflexão, decisão, ação. Mas vamos avançar mais um pouco aqui, para a gente começar a entrar mais no assunto. Como é que a gente vai abordar os temas dessa palestra? Primeiro vai ter uma visão geral, né, do tema. A gente vai falar rapidamente do tipo de abordagem que a gente pode ter sobre o assunto. A questão da conscienciologia e o paradigma consciencial. E aqui que eu gostaria de saber se existe alguém que não conhece conscienciologia, não conhece paradigma consciencial. Porque isso vai direcionar os nossos próximos passos aqui dentro na palestra. A questão do processo da reflexão, do processo decisório e, finalmente, a análise dos fatores dificultadores e facilitadores na etapa da ação, que é onde que a gente quer chegar no final. Muito bem. Se vocês me virem eventualmente desviando o olhar para o lado, porque eu estou utilizando duas telas aqui e isso pode ficar visível para vocês. Mas antes de mais nada, temos que lembrar que a premissa básica dentro da conscienciologia, que alicerça todos os nossos estudos, discussões, é o princípio da descrença. Então, não acredite em nada, nem mesmo no que informarem aqui. Experimente. Tenha suas próprias experiências pessoais. É bom sempre lembrar disso para quê? Para nós termos sempre presente a questão do discernimento, do livre-arbítrio, da criticologia. Não deixar apenas a informação chegar e apenas aceitar sem reflexão, sem discussão. Muito bem. Bom, com relação à visão geral do tema, a gente pode apontar quais são as dificuldades atuais. Nós poderíamos ter uma análise convencional em cima dessas dificuldades, mas como acho que a maioria já conhece a questão do paradigma, nós sabemos que a análise ela não pode ser tão simples, tão superficial quanto o paradigma convencional nos impõe. Então a proposta de análise vai ser uma proposta baseada no paradigma consciencial, ou seja, muito mais abrangente do que normalmente a gente está acostumado a vivenciar no cotidiano. Só para a gente começar,
para ter uma ideia das possibilidades ou da interação, da integração dessas etapas do trinômio. Eu coloquei aqui 8 situações, que na verdade são possibilidades que existem, né? Que nós vamos analisar mais para frente, mas que é interessante a gente saber que existe uma escala dentro desse processo. Por exemplo, nós temos desde a pessoa que não reflete, não decide e não age. Então, na verdade, essa pessoa ela não vive, né? Seria o extremo deficitário desse trinômio. Em compensação, o outro extremo é daquela pessoa que reflete, decide e age, que é aonde nós queremos chegar. Mas eu queria destacar para vocês um nível anterior, que eu acho que é a maioria, talvez a gente se encaixe na maioria das situações, que é a gente já consegue refletir, nós já conseguimos ter decisões, planejamentos, mas alguma coisa falha na hora de implementar. Então, nós vamos ficar mais nessa faixa aqui do que qualquer outra dessas. Muito bem. Então, a abordagem que nós queremos dar ao assunto é uma análise abrangente, além do comum, procurando expandir o entendimento de si próprio, do meio e suas correlações. Isso aqui faz parte da questão da gente abordar em cima do paradigma consciencial. Como nós temos já bom conhecimento dessa parte, não vou me deter muito na conceituação da conscienciologia, nem o paradigma, porque conforme vocês responderam, isso já é mais ou menos tranquilo. Mas é bom ressaltar que a análise vai estar sendo feita em cima da conscienciologia e paradigma consciencial. Então vamos passar aqui mais rápido, né? Mas nem por isso menos importante. Bom, porque não adianta nós termos, nós podemos analisar o assunto do ponto de vista apenas da ciência convencional, e nós teríamos uma abordagem da área da administração, da área da psicologia, sem levar em conta a questão básica do paradigma consciencial, que são os alicerces das premissas básicas, que são a holossomática, a bioenergética, multidimensionalidade, a serialidade, o universalismo e a cosmoética. Não sei se vocês notaram, mas seguido tem gente que entra e sai, talvez tenha essa dificuldade de navegação. E só para a gente fechar essa questão da onde parte toda a nossa pesquisa, né? Temos aqui a nossa questão da projeção, que é a base da projeciologia. E aqui nós começamos então efetivamente a analisar o nosso trinômio. Começando pela questão da reflexão. Em 2006, na 4ª jornada de autopesquisa conscienciológica, eu apresentei um artigo que se chamava Janelas de Lucidez. Esse artigo ele surgiu pela análise da dificuldade que era participar de cursos de imersão. Nesses cursos, quando a gente está participando, a gente está focado, a gente está imerso, e a gente consegue verificar, estar lúcido, a gente consegue ter insights, a gente consegue ter um olhar totalmente diferente, um olhar lúcido sobre a nossa realidade. Mas a dificuldade maior era o quê? Quando a gente saía dessa condição, ou seja, acabava o curso, acabava a imersão, nós íamos para casa, a coisa se fechava. Ou seja, eu fiz uma analogia com janelas. Então, nesses momentos de reflexão, de curso, de imersão, nós criávamos as nossas janelas de lucidez.
E quando a gente voltava para casa, essas janelas acabavam se fechando. Então a coisa ela não tinha uma continuidade, ou seja, era muito vexatória a seguinte situação. Se participava de um curso, chegava a certas conclusões, reflexões, ia para casa, entrava no ritmo normal da correria do dia a dia. Lá mais para frente, em outro momento, voltava ao curso e constatava que tudo aquilo que já tinha sido refletido, que já tinha sido pensado, tinha ficado tudo parado. Então era uma situação muito chata. Então isso fez com que eu começasse a escrever sobre essa questão da janela de lucidez. Se vocês tiverem acesso às análises dessa quarta jornada, seria interessante vocês darem uma olhada, porque ali tem algumas dicas de como a gente promover a manutenção dessas janelas de lucidez. Que na verdade seria criar um espaço no nosso dia a dia, criar um momento onde a gente faça um rapport com aqueles momentos de lucidez ampliada que nós tivemos nos cursos, enfim, nas atividades que nós estávamos mais lúcidos, mais presentes. Então, uma das técnicas é fazer isso, é reservar um momento no nosso dia, na nossa semana, e tentar criar esse ambiente que nos faça voltar ou fazer um link com aquele ambiente onde nossa lucidez estava ampliada, estava otimizada. Algumas pessoas estão falando que conhecem o artigo, legal, muito bom. Então, tendo essa questão da reflexão, nós tendo esse espaço, criando essas janelas de lucidez, a seguinte questão que aparece é: qual o foco? Refletir para quê? Refletir com qual objetivo? Então, aqui a gente já pode direcionar, dizer que essa reflexão ela tem que ter o foco na ProEx, ou seja, na nossa programação existencial. Porque refletir, a gente poderia refletir em qualquer momento sobre muitos temas, mas o que nos interessa focar agora é fazer esse link, essa ligação com a ProEx, com a programação existencial. Com base nisso, é bom nós reforçarmos a conceituação da ProEx, da programação existencial, que é o planejamento de vida que cada consciência idealiza antes de renascer nesta dimensão humana, buscando objetivar a sua existência nesse planeta com o foco na sua evolução. É interessante destacar algumas coisas que nós vamos fazer ponte mais à frente na palestra. Por exemplo, a questão da programação existencial ela está muito ligada com a questão de planejamento de vida. Cada consciência, ou seja, o planejamento, ele é individual, intransferível. E objetiva o que? A nossa evolução. Ok? Muito bem. Seguindo nessa mesma linha, nós poderíamos falar que nós estamos na parte da reflexão, mas sabemos que em algum momento nós temos que ter um planejamento, nós temos que ter uma organização para poder ir à frente, para tornar essa reflexão um fato. Então, cabe nesse momento, já que o nosso foco é a programação existencial, é a nossa evolução, tratar da auto-organização como uma auto-organização evolutiva. O que seria isso? Seria o processo pelo qual a consciência promove a dinamização de sua evolução através da aplicação de uma organização efetiva de seus talentos, recursos e tempo, aplicando técnicas, reformulando hábitos, visando a completude do seu projeto de vida. Então, nesse momento, a auto-organização ela já tem um foco, já tem uma identidade muito mais específica e séria. E é esse ponto que nós queremos levar adiante. Bom,
seguindo a linha da auto-organização evolutiva, nós podemos ter o seguinte diagrama. Vamos entender aqui o que eu quis colocar nesse esquema. Nós falamos já das janelas de lucidez, que seriam aquela parte, aquele momento onde a gente consegue refletir, consegue pensar sobre as coisas, tem mais lucidez. Isso vai nos levar a um planejamento, a decidir sobre algumas coisas. Esse planejamento ele vai ter que se tornar uma ação, porque precisa ter uma execução desse planejamento. E, ciclicamente, nós vamos ter que fazer ajustes, ou revisar, ou acompanhar qual o andamento, qual o resultado desse planejamento e dessa ação. Então, nisso se cria um ciclo onde a manutenção desse ciclo é feita pelo continuismo. Então, uma coisa séria, que eu já abordei em outros artigos também, é que nós começamos bem, nós, digamos assim, temos uma ótima percepção, uma ótima reflexão, temos ideias, decidimos, implementamos alguma coisa, mas depois já não conseguimos manter esse ciclo, ou seja, já na fase ou da ação ou dos ajustes, nós nos perdemos ali no meio e não temos uma continuidade. Então, da mesma maneira que as janelas de lucidez precisam ter uma continuidade e elas fomentam esse ciclo, vale ressaltar que esse ciclo da auto-organização evolutiva ele está inserido dentro da multidimensionalidade. Então é bom não esquecermos que a minha reflexão, a minha janela de lucidez, o meu planejamento, já nesse momento nós falamos que o foco é dentro da ProAxis, então esse planejamento vai ter que priorizar, vai ter que ficar focado nessa questão da ProAxis. Isso, dependendo de alguns aspectos que já foram citados lá no início, né? A motivação, a disciplina, enfim, outras coisas que a gente vai colocar, essa ação ela pode se concretizar ou não. Mas todo esse esquema ele não pode ser meramente intrafísico ou administrativo ou com enfoque somente em tarefas. Exatamente. Bom, aqui o Rodolfo está colocando a seguinte questão. Quais seriam os fatores que podem atrapalhar ou ajudar o continuismo? Bom, existem muitos fatores. Até o ideal seria nós fazermos um tipo de um brainstorming para poder chegar a anotar uma série de vivências, né, que a gente pode ter em cima disso. Mas, por exemplo, uma questão que eu noto que é importante é se nós promovermos esse nosso momento da criação das janelas de lucidez com regularidade, nós teremos mais condições de ter uma continuidade nas nossas ações. Por quê? Se no momento que eu tenho uma reflexão, eu estou acompanhando algum planejamento que eu estou fazendo, uma meta que eu tenho, mas daqui a pouco meu foco começa a ficar muito mais no intrafísico, nos meus afazeres, nas minhas atividades, e já não tenho mais espaço, a janela está fechada, já não tenho mais aquele momento, já esqueci que eu preciso ainda refletir e manter essa janela aberta. Então, nesse momento é muito fácil da gente perder essa continuidade. Por quê? Porque a gente é engolido pelas tarefas, é engolido pelo dia a dia, pelas diversas papéis que nós temos a desenvolver nessa vida. O Will está colocando aqui que talvez um dos fatores que atrapalha seja a síndrome da dispersão consciencial, com certeza. E ela está ligada com isso que nós estávamos comentando agora. Mas tendo em mente, não sei se ficou claro para vocês esse esquema, essa representação desse ciclo,
Existe um ponto, esse triângulo, que diz assim, autocomprometimento, e está escrito em parênteses, base. Então, eu quero ressaltar esse ponto, porque isso aqui a gente vai tratar mais à frente, que o autocomprometimento é um fator importantíssimo na questão do continuismo, na questão da manutenção desse ciclo. Autocomprometimento. Pensem o que significa isso. Ou seja, não é apenas, eu me comprometo com uma tarefa que eu preciso fazer dentro do meu grupo, dentro da minha IC, dentro do meu grupo Karma, que fazem parte da minha Proexis, mas são heterocomprometimentos. Me comprometo com tarefas, com coisas. Agora, toda e qualquer decisão, planejamento que eu tenha, que esteja ligado à minha programação existencial, se eu não tiver um autocomprometimento com ele, a eficiência daquilo vai ficar comprometida. Isso é uma coisa muito séria e muitas vezes passa desapercebido por até ficar numa questão inconsciente. O Will está colocando aqui a questão da atenção dividida. Sim, ajuda. A questão é como saber se essa nuance entre a atenção dividida, ela não pode também se aproximar a uma dispersão. Então, tem uma série de coisas que a gente pode analisar que vão nos nortear, que, por exemplo, será a questão da priorização. Estabelecer prioridades baseadas no quê? Baseado naquilo que for importante. E o que é importante? Aquilo que faz parte das minhas diretrizes da minha programação existencial. Ou pelo menos daquilo que eu percebo que seja mais relevante. Sim. No final a gente vai falar sobre algumas dicas e como é que a gente pode encaminhar para a gente poder superar essas dificuldades. Mas continuando aqui na nossa análise, ainda na parte da reflexão, algo que já foi dito aqui pelo pessoal e eu destaco nesse slide. A falta de continuismo é um fator desperdiçador de recursos fundamentais à execução do projeto de vida. Eu acho que todo mundo concorda com isso, não é? Rose está colocando o seguinte: as janelas de lucidez seriam para nós consins medianas, pois na caminhada evolutiva teríamos um continuismo de lucidez, ou seja, tenho que trabalhar para manter a lucidez constantemente, correto? Correto. Inclusive, essa tua colocação me fez lembrar de uma outra coisa. A lucidez, isso até está escrito no artigo, quanto mais nós conseguirmos manter a lucidez no intrafísico, maior é a nossa probabilidade de termos lucidez no extrafísico. Então existe uma relação direta. Ninguém é totalmente diferente no extrafísico do que é no intrafísico. Somente as coisas, as percepções se ampliam, mas se eu sou desorganizado, se eu não tenho lucidez, se eu não tenho um discernimento trabalhado no meu dia a dia, provavelmente essa mesma característica ela vai estar presente no extrafísico. E aí a gente vai acabar perdendo muitas oportunidades, insights ou percepções que nos beneficiem. Muito bem. Agora uma coisa. Dentro do processo decisório, que é um assunto muito extenso, inclusive já existe até poderia até existir um curso só para isso. O que eu quero colocar aqui, só para pincelar na forma que a gente quer colocar nessa palestra, é o seguinte: o processo decisório ele está envolvido em quê? Decidir, em escolha, em posicionar-se. E eu quero ressaltar aqui a palavra posicionar-se, porque vai ser uma coisa que a gente vai tratar mais à frente.
Nessa fase da decisão, ela também está ligada com a questão de planejar, organizar e verificar. Verificar aqui no caso seria verificar se o planejado está sendo cumprido ou não. Mas ainda é dentro da fase da decisão. Temos também que ter um foco com relação aos resultados. Afinal, a gente reflete, a gente planeja e de alguma forma ou outra nos executamos. Mas os resultados são aqueles esperados? Né? Isso a gente precisa estar sempre revendo. E dentro daquele ciclo de auto-organização evolutiva que eu mostrei antes, tem a parte ali do atualização, do ajuste. Nessa fase também nós podemos ter alguns pontos para pensar com relação à mudança. O que nós precisamos mudar, o que nós precisamos ajustar, com foco no que? Na evolução, certo? Então, qual é o foco que a gente quer dar para esse processo de decisão? Para o processo de partir de uma reflexão, decidir alguma coisa, planejar essa coisa e atingir algum objetivo. O enfoque, o objetivo, ele tem que ter como priorização a nossa própria ProEx. Então, nesse momento, quando a gente fala em posicionamento, e eu quero fazer um link aqui, lembrar o outro ponto que eu falei para vocês do autocomprometimento, o que a gente vai utilizar daqui para frente é posicionamento evolutivo, que não é apenas decidir, posicionar-se, colocar uma opinião, colocar uma diretriz e ir à frente. Posicionamento evolutivo é um pouco mais direcionado, como eu vou mostrar para vocês agora. Muito bem, o pessoal já está aqui trocando algumas dicas. Dicas para manter o foco? Sim. O estudo dos verbetes de atenção e atenção dividida. Sim, muito bom. Então eu queria colocar para vocês a questão do posicionamento evolutivo. O que seria isso? É a postura íntima da consciência que assume seus trafores e o papel destes em sua programação existencial, perante a multidimensionalidade e as consequências advindas desse posicionamento catalisador de sua evolução. Então eu queria destacar algumas coisas aqui. Postura íntima da consciência em assumir os trafores. E qual o papel que eles têm na sua programação existencial? Obviamente, tudo isso concluindo na questão da evolução. O Fábio de São Paulo está perguntando: o estudo das consequências não é fundamental? Sim, é fundamental. Porque na verdade isso vai aparecer mais à frente. Tem uma questão dentro do planejamento que nós podemos ter lá definindo o nosso objetivo muito bem calçado em cima de uma reflexão muito bem posicionada, contextualizado, com detalhes, mas chega um ponto em que nós não analisamos as consequências, ou se as consequências dessa ação nós vamos poder, digamos assim, acolher ou cumprir. Porque muitas vezes nós queremos atingir um objetivo, mas algumas consequências daquele objetivo nós não conseguimos lidar. Então, nesse ponto, eu preciso ter uma revisão sobre isso. Muito bom. Exatamente. Essa questão aqui do pagar pedágio, a gente vai debater também aqui. Mas quais seriam alguns indicadores de que falta posicionamento evolutivo? Eu vou colocar 5 aqui, só para a gente dar uma revisada rápida, mas já para a gente poder fazer uma análise e uma reflexão em cima. Então, o primeiro deles, desperdício. Ideias inovadoras, planejamentos, alternativas criativas e projetos que não saem do papel são um verdadeiro desperdício de recursos conscienciais valiosos e são indicadores da falta de posicionamento evolutivo.
quantas coisas que a gente já teve ideias, já teve 1000 insights, só que ficaram somente na ideia. Isso já é um indicativo que alguma coisa está falhando na questão de posicionar-se com relação a isso. Uma outra questão é a insatisfação, um outro indicador. É um sinal primário que indica à consciência que algo não está bem na sua programação existencial. E esse sinal aumenta proporcionalmente com o nível de conscientização de que ela não está fazendo o que deveria ou no grau que deveria. Então, a gente fala muito nos cursos da Apex, na questão da projeto de vida, na ProEx, na programação existencial. Um indicativo muito sério é esse. O quanto que eu estou satisfeito com minha vida atualmente. Estou tranquilo, estou realizado, estou feliz, enfim, eu estou em equilíbrio, ou eu estou numa melinha, ou estou, enfim, numa situação de insatisfação. Por si só, isso já é um indicador que alguma coisa tem que ser feita, alguma mudança tem que ocorrer. O Will está colocando pusilanimidade é sinônimo de falta de posicionamento evolutivo, está relacionado. Seria uma das, digamos assim, um dos fatores que caracterizam a falta de posicionamento evolutivo. Existem muitas outras. Outro indicador que está relacionado com a falta de posicionamento evolutivo é a questão da implementação. Por exemplo, saber o que se quer realizar e não conseguir implementar denota a falta de posicionamento evolutivo, pois não existe um movimento sincero e forte o suficiente para alcançar o que deseja. Agora, vamos prestar atenção numa coisa. Aqui diz assim, ó, não existe um movimento sincero e forte o suficiente. Muitas vezes, isto não é uma coisa consciente, é uma coisa inconsciente. E o forte e suficiente que eu coloco aqui é com relação ao quê? A que eu tenha um posicionamento onde o meu argumento, a minha reflexão ou aquilo que eu quero, a minha motivação, ela supere os entraves que vão acontecer, que vão aparecer para que eu conclua esse objetivo. Então, muitas vezes, nós temos uma motivação, nós temos um objetivo, mas a motivação ela não tem força suficiente para superar os entraves decorrentes daquela implementação. Então, nesse ponto, a gente tem que rever o que está faltando, como é que eu posso implementar essa motivação, onde é que eu posso chegar e otimizar essa parte desse processo. Inclusive, numa teleconferência anterior, sobre auto-organização e projetos de vida, lá nós sugerimos uma técnica para aumentar a motivação, ou para a gente resgatar essa motivação, que até foi denominada da técnica da motivação raiz. Se vocês quiserem, depois podem tentar entrar em contato para baixar a aplicação, ou a gente pode passar o link para vocês darem uma olhada nessa técnica. Seguindo aqui com a questão dos indicadores, tem uma questão muito importante, a questão das priorizações. Então, a falta de objetividade de priorizações resulta numa má administração do tempo e suas consequências. Então, a gente sabe que, acho que para a maioria de vocês, e para mim também, a impressão que nós temos é que 24 horas é insuficiente para fazer o que nós queremos fazer ou precisamos fazer. Mas, na verdade, o que falta nessa questão toda é priorizar. É saber, bom, eu não posso fazer tudo, mas então, dentro do que é possível fazer, o que é mais importante? Então, nesse momento, saber priorizar, ter um critério de priorização é essencial para a gente poder ter a
poder concluir as nossas ações. Isso exatamente. O Reginaldo colocou aqui e eu concordo com isso. E uma questão que eu destaco também é a seguinte: sem posicionamento não há planejamento. Porque se eu não tiver claro, se eu não tiver um posicionamento evolutivo, como a gente conversou até aqui, bem postado, bem estruturado, forte, o planejamento ele vai ser fraco, ele vai ser incompleto. E sem um planejamento forte, ou claro, ou bem especificado, bem consistente, consequentemente as ações não vão ser de acordo com a gente gostaria. Então, o que é importante a gente ver é que existe uma relação muito forte, muito íntima entre essas etapas da reflexão, da decisão e da ação. Na fase da decisão, nós estamos falando também da questão do planejamento. Estou lendo aqui. Para ocorrer a reflexão, decisão, ação, com foco na ProEx e com ações realmente efetivas, é necessário que a pessoa saiba qual é a sua ProEx. O que a gente pode dizer é o seguinte: saber a ProEx, acho dificilmente alguém sabe exatamente 100% qual é a sua ProEx. O que nós podemos sim chegar é as diretrizes, algumas diretrizes da nossa ProEx, alguns pontos que já estão mais claros, mais destacados, mas um indicador que ajuda nessa questão é qual é o nível de satisfação atual do meu desempenho, da minha vida, das coisas que eu faço. Se o nível de satisfação for muito baixo, é porque as coisas que eu estou fazendo não fazem parte da minha ProEx. Então esse é um raciocínio que parece a princípio simplista, mas ele é um indicador que nos norteia bem aproximadamente a quais pontos, em que direção eu devo seguir. Então, colocando nessa questão da identificação da ProEx, né, dentro da PEX existe o curso Identificação das Diretrizes da ProEx. Inclusive ele é aconselhado aqui no final dessa palestra, porque ele faz toda uma análise, um apanhado, nos faz pensar sobre o que nós temos, sobre o mecanismo da retribuição, sobre pensar sobre coisas que na verdade nós já sabemos de alguma forma, mas ainda não caiu a ficha. Por exemplo, quais são os nossos talentos que nós temos mais presentes, qual é o contexto atual, que tipo de público que eu estou, digamos assim, convivendo. Uma série dessas variáveis acabam nos direcionando para um foco, para achar uma diretriz. Então, na verdade, não necessariamente para ter um posicionamento evolutivo, um planejamento mais adequado, eu tenho que saber exatamente qual a ProEx, mas sim os indícios, ou o caminho, ou por onde é que a gente tem que andar. Então, uma questão importante nessa parte da planejamento, que envolve a questão da decisão, é o seguinte: é o ponto de partida. Para poder chegar a algum lugar, não se precisa apenas saber o destino, onde quer ir. É preciso conhecer também de onde se está partindo. Ou seja, isso implica em conhecer o momento atual de vida e principalmente como estamos nesse contexto. Então, nesse ponto, a autorreflexão, atividades que façam com que a gente avalie o momento atual, as condições atuais, isso vai beneficiar em saber como fazer para sair a partir desse momento atual para o destino onde a gente quer chegar. Eliana
Isabel, usando o login de Eliane. Diz assim: qual exercício pode ser feito para saber onde está o ganho secundário que dificulta o movimento da mudança? Essa questão do ganho secundário é uma parte que a gente vou destacar mais à frente, e que na verdade ela vai ter que ser feita em algum momento de imersão, de reflexão, com algum curso específico, ou até mesmo uma consciencioterapia, dependendo do caso, porque nós temos muitas coisas escondidas, mal trabalhadas, que não aparecem numa simples olhada. Então, esses ganhos secundários, muitas vezes, eles ficam escamoteados, ficam mascarados. Então, muitas vezes precisamos do quê? De um olhar externo, de uma ajuda externa para a gente poder realmente chegar no ponto, ir um pouco mais a fundo. O Fábio está questionando aqui, fazendo uma pergunta com relação à composição da dupla. A não composição da dupla afetaria com qual intensidade no cumprimento satisfatório da PROEX? O que poderia ser feito quando identificada esta situação? Bom, na verdade, é interessante que esse tema ele é muito instigante por ser, digamos assim, motivador para a gente poder realmente ir onde a coisa está trancando, ou seja, em poder executar, poder ir à frente. Ele é muito complexo também, ele é muito profundo. Então nós não conseguimos apenas nessa palestra abordar tudo isso de uma forma adequada. Então o que eu poderia dizer para vocês, para procurar os cursos que promovam isso, o identificação, o conscienciometria, consciencioterapia, várias dessas situações que façam o quê? Que a gente vá fundo nessas questões. Mas com relação à dupla, a gente não pode também, digamos assim, cair num auto-engano de que, não, se eu não consigo constituir uma dupla, então eu não posso fazer mais nada. Então a questão básica que a gente tem que enfocar é o seguinte: com o que eu tenho, com a minha condição atual, no contexto que eu estou, o que eu posso fazer de melhor? Esse é o foco que nós temos que dar. O foco é agir, realizar, apesar de qualquer dificuldade. Porque se nós ficamos presos em dificuldade A, B ou C, na verdade nós podemos estar desviando nossa, digamos assim, dando autodesculpas para a gente não ir à frente. Bom, vamos seguindo aqui mais um pouco. Então, uma coisa importante nessa análise toda é que nós temos que manter sempre uma visão traforista sobre nós mesmos, sobre o nosso processo evolutivo, sobre o nosso momento. Então, o primeiro fato que devemos considerar é que somos consciências em evolução. Isto significa que estamos num processo de crescimento constante, proporcional ao esforço que aplicamos para isso. E o que importa é saber o que se faz daqui para frente, identificando os pontos fortes que já temos desenvolvidos e utilizando-os para superar os traços que precisamos melhorar. Então, é importante ter essa visão traforista para a gente não cair nesses auto-enganos, nessas armadilhas que a gente cria para nós mesmos, né? Que fazem com que a gente não vá adiante. Então, tendo essa questão dessa visão traforista, dessa análise mais ampliada, de saber em que momento estou hoje e para onde eu quero ir, é interessante a questão do registro. Então, tendo como base a visão traforista dos fatos, é importante e útil fazer o registro do momento atual.
levando em conta a análise holossomática e multidimensional do mesmo. Eu posso dizer para vocês, por experiência própria, que atividades, por exemplo, como o balanço existencial, que é feito todo ano lá em Foz do Iguaçu, promovido pela CEEC e pela Apex, é um momento muito otimizado para poder fazer isso, para analisar o momento atual, para estar digamos, imerso e com uma janela de lucidez muito ampliada, onde nós podemos exatamente fazer isso, analisar holossomaticamente e multidimensionalmente o momento, nosso momento. Muito bem. Agora, esse aqui é um ponto chave para mim dentro do tema e da palestra, porque nós podemos pensar que existem N fatores, sejam eles de ordem de parar para pensar, de refletir, de planejar, um planejamento falha ou não, um objetivo mal definido ou não, mas o que define a base, o que define todo o resto é a questão do autocomprometimento. Então eu ressalto de novo aqui que é a base que sustenta o ciclo da auto-organização evolutiva. A inexistência dessa premissa, geralmente em nível inconsciente, e é isso que é importante nós lembrarmos, é responsável pela falta de acabativa nas ações planejadas. Então, ponto crítico nesse processo da reflexão, decisão, ação, um dos pontos críticos é o autocomprometimento. Então, lembrando aqui o esquema que nós tínhamos do ciclo da auto-organização evolutiva, vale a pena aqui destacar e lembrar que o autocomprometimento está na base, ele sustenta esse ciclo. Bom, chegando agora na questão da ação, ou processo da ação, uma questão principal que nós podemos fazer é a seguinte: quais os motivos que fazem com que não consigamos ser completistas nas ações previamente planejadas? Então a gente poderia ter aqui uma série, como já foi apresentado por muitos de vocês. Na opinião de vocês, assim, sucintamente, sinteticamente, que motivos vocês acham que fazem com que a gente não seja completista nas ações que nós já planejamos? Energia. Isso estaria ligado com motivação? Preguiça. Tem relação com energia, tem algo, permeia alguma característica em comum. Empurro-barrigologia, muito bom, exatamente. Foco, importante também. Desmotivação, dispersão consciencial, com certeza. Agora deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês notam que, por exemplo, nessa nossa atividade, que é a palestra, na verdade nós estamos o quê? Focando num tema, criando um espaço mental com relação a esse tema, e na verdade nós estamos criando janeiras de lucidez desse assunto. E nesse ambiente estão aparecendo o quê? Reflexões próprias nossas, que talvez a gente já saiba há algum tempo, mas nesse momento vem à tona novamente, e daqui a pouco, na próxima semana, a gente vai esquecer de novo. Então, dentro daquela questão da técnica das janelas de lucidez, seria uma dica que eu poderia dar, isso que vocês estão colocando e escrevendo, anotem, guardem para vocês das suas reflexões futuras,
porque a parte de registro é uma parte importante dentro desse processo da reflexão. Então, tem muitos desmotivação, tá? Desorganização, com certeza, ganhos secundários, inconscientes. Esse é um ponto crítico também que nós vamos falar. Então, corroborando com tudo que vocês já colocaram, eu listei apenas algumas aqui só para a gente ter como base. Então, algumas hipóteses aí. Excesso de tarefas a serem realizadas. Só que isso envolve várias coisas. Excesso de tarefas por quê? Que tarefas são essas? Né? Decisões fracas, ou seja, posicionamentos evolutivos não com muita convicção. Falta de autocomprometimento. Falta de priorizações. Falta de continuismo. Objetivos mal definidos. E um ponto importante aqui, auto e heteroassédio. E eu até destacaria com mais veemência a questão do autoassédio. Porque quando a gente mexe com a nossa própria estrutura, em querer mudar coisas, em definir alguma meta e saber que para aquilo acontecer nós vamos ter que abrir mão de algumas coisas, abrir mão dos ganhos secundários, isso faz mobilizar internamente muitas vezes o auto-boicote, o auto-assédio. Outra questão aqui, janelas de lucidez fechadas, planejamento falho e muitas outras, como vocês já falaram. Todas essas que vocês colocaram poderiam ser incluídas aqui nessa lista. Bom, um outro ponto crítico, sutil e importantíssimo dentro dessa análise que nós estamos fazendo hoje. Veja o seguinte, no momento que a gente fez um processo de reflexão, definiu algumas coisas, está planejando, está definindo o objetivo. Vamos supor que nós definimos o objetivo de uma forma adequada, só que na maioria das vezes nós esquecemos de um ponto importante. É fazer a seguinte pergunta: existe algum inconveniente em alcançar o objetivo? É uma pergunta que a gente tem que fazer intimamente e a resposta ela tem que ser o mais autêntica possível. Então, esse inconveniente que estou sinalizando ali, ele pode ser explícito ou implícito. Mas ele vai ser, digamos assim, a gente vai notar se isso realmente tem alguma coisa ali que está pegando, e se a gente tiver alguma mínima hesitação com relação, se a gente hesitar em responder adequadamente que não existe algum inconveniente, ou se existe que está tudo ok. Por quê? Aqui entra a questão dos ganhos secundários, né? Por exemplo, a gente pode complementar essa pergunta, né, dizendo assim: existe alguma perda futura ainda não trabalhada conscientemente? Qual o peso daquilo que terá que abrir mão? Então, esse mecanismo inconsciente, na maioria das vezes, é o que define, às vezes, o ponto nevrálgico da ação. É aqui que emperra a coisa, é aqui que nós auto-boicotamos, é aqui que entra o autoassédio. Então, se ao fazer essa pergunta, após nós definirmos o objetivo, houver qualquer hesitação, nós temos que rever esses pontos até ficarem bem claros, bem limpa a questão. Sem isso estar bem claro, pode ficar comprometida toda a sequência do nosso planejamento. E é um ponto crítico e ele é muito sutil. Então, em contrapartida, que atitudes pró-trinômio nós poderíamos ter? Fazendo uma contrapartida com a hipótese dos fatores que dificultam, nós podemos chegar ao seguinte:
nós teríamos que criar e manter janelas de lucidez regularmente, para manter aquele ciclo de continuismo das nossas reflexões, daquilo que já sabemos, daquilo que vamos incrementando as nossas reflexões. Definir metas de acordo com a realidade. Aqui é uma coisa que acho que até é bastante comum dentro das nossas atividades, é que muitas vezes nós queremos fazer mais do que somos capazes, ou mais do que é possível, factível de ser feito. Mas o que envolve isso? Factível é analisar friamente, racionalmente, se todas as coisas que eu quero fazer, elas são possíveis de se fazerem ao mesmo tempo? Se não são possíveis, quais são as prioritárias? Qual que eu devo fazer primeiro? Porque senão, muitas vezes nós chegamos na seguinte situação. Queremos fazer muitas, não abrimos mão de nenhuma e acabamos não concluindo nenhuma. Então, nesses casos, uma técnica que muitas vezes funciona é: escolha uma, faça uma, conclua uma. Ou seja, em vez de tocar todas em paralelo ao mesmo tempo, para quem tem dificuldade de concluir as coisas, conclua uma por vez. Faça primeiro uma, mude o foco, faça outra, conclua e assim. Isso vai fazendo com que a gente adquira sinapses, a gente adquira experiência em concluir coisas. Senão nós podemos ficar somente com a experiência de não concluir coisas. Então, é mais inteligente abrirmos mão de todas as tarefas simultâneas que nós queremos fazer e focar somente em algumas que certamente poderemos concluir. Essa vai fazer com que nós tenhamos a experiência para poder concluir as novas. Então nós precisamos novas sinapses, precisamos novas experiências positivas. E dessa forma a gente pode ir adiante. Outra questão que também influi bastante é definir adequadamente os objetivos. Na sequência eu vou dar uma dica para vocês do ABC dos objetivos, como formular um objetivo mais apropriadamente. Uma outra atitude para o trinômio é aplicar a auto-organização evolutiva, ou seja, aquele esquema que nós vimos lá anteriormente, introjetar esse esquema, aplicar esse esquema. E, principalmente, como eu coloquei antes, tratar das questões sutis, eliminar os auto-boicotes. Pessoal, no nosso nível que nós estamos aqui, onde nós já conhecemos bastante coisa, já analisamos, já cansamos de refletir, já temos, assim, muitas vezes chegamos à mesma conclusão, ciclicamente, porque a gente já acaba esquecendo que já sabia daquilo, mas a gente não vai à frente, por quê? Porque a gente se auto-boicota. Ou seja, a gente tem que prestar muita atenção nesse ponto. Porque muitas vezes a racionalidade ou a mental somática ela pode ser utilizada em contra. Ou seja, a gente pode estar criando uma armadilha para a gente mesmo. Uma outra questão importante que tem que lembrar naquele ciclo da auto-organização evolutiva é vivenciar a multidimensionalidade, a aproximação com o amparo. Então, eu sei que quando a gente entra na correria do dia a dia, nas nossas atividades, muitas vezes nem vivenciamos nem os preceitos básicos da Conscienciologia. Nós entramos digamos assim, na onda, né, da SOCIM, do entorno, do contexto onde nós estamos e viramos pessoas que até diria assim, usando um termo, normais, né, mas normais com relação ao que? Normais dentro de um paradigma que a gente já não aplica ou não deveria aplicar. E por último, é a questão do foco na assistencialidade. Então aqui,
O Antônio diz assim, exatamente, a experiência de não concluir gera uma energia entrópica, com certeza. E nós precisamos ter experiências positivas. Escolher uma tarefa, fazer uma tarefa, concluir a tarefa. É isso mesmo. Então, aqui entra uma questão, a Isabel está colocando que o auto-boicote também vem da dificuldade que a pessoa tem de se auto-perdoar. Então aqui entra um outro ponto que até a gente poderia colocar dentro daqueles pontos críticos, que é a questão da autoculpa. Autoculpa, na mesma proporção, no mesmo sentido do autocomprometimento, são questões muitas vezes inconscientes e que atrapalham demais as nossas ações. Então, ressalto de novo que quando a gente está emperra nesses pontos, a gente precisa procurar superar de alguma forma. Se a gente não consegue fazer isso sozinho, vamos ter que procurar uma ajuda externa, uma assessoria, cursos especializados, a própria consciencioterapia, enfim. A gente tem que ter a coragem de enfrentar isso, de ir à frente. E a autoculpa é um dos pontos que afetam todo o processo também. Continuando aqui, só para daquilo que eu falei para você, das dicas de como o objetivo deve ser formulado. A Simone está sugerindo a leitura do livro do Perdão, de Robin Kazarjian. Muito bom. Então, o objetivo, se a gente seguir pelo conceito do ABC dos objetivos, você poderia dizer assim, que o A corresponde a afirmativo, ou seja, o objetivo ele tem que ser escrito de uma forma de dizer o que se quer fazer e não o que não se quer. Por exemplo, eu não quero mais passar por situações, sei lá, me atrasar, ou eu não quero mais, sei lá, que situação seja. O objetivo de não querer alguma coisa, ele não é um objetivo efetivo, eficaz. Ele tem que ser feito da forma afirmativa. Ele tem que ser dito o que se quer fazer. Eu quero tal coisa, eu quero aquela coisa, enfim. Ele também tem que ser bem especificado. Ou seja, detalhar ao máximo possível o enunciado. Eu falo o enunciado porque essa questão do planejamento, de determinar objetivos, ele tem que ser escrito, ele tem que ter um grafo pensene já que a pessoa possa colocar ali, registrar para si e para a multidimensionalidade o que ela está planejando, o que ela quer. Ele tem que ser contextualizado, ou seja, tem que definir locais, datas, contextos, pessoas, tem que, digamos assim, informar ao máximo para o nosso subconsciente poder trabalhar nesse sentido. Porque da mesma maneira que essas questões sutis, os pontos críticos, as coisas que estão escondidas que nos boicotam, da mesma forma podemos usar essa parte subconsciente, digamos assim, em nosso favor. Então nós precisamos dizer para nós mesmos o quê? Um objetivo bem especificado, bem detalhado, com datas, com prazos, com contextos, porque isso facilita demais da gente entrar de holossoma na conclusão desse objetivo. O objetivo ele também tem que ser detectável, ou seja, eu tenho que definir indicadores que eu possa saber que o objetivo foi realmente atingido. Então, por exemplo, no momento que eu tenho um objetivo, mas eu não sei medir se consegui ou não, se eu tive, se concluí o objetivo especificamente ou não, se eu não tenho algo que me indique ou que me sinalize, olha, foi concluído, chegamos ao final.
esse objetivo ele pode ficar muito aberto, a gente não sabe quando que ele terminou, quando que ele finalizou, e fica uma coisa sem muita eficiência. E, muito importante também, o objetivo ele tem que ser executável, ou seja, a gente tem que verificar se ele é factível. Nós temos que analisar o contexto, a realidade, o momento, as condições, os recursos, e ver se realmente ele pode ser executado, se a gente tem condições reais de atingir. Porque qualquer objetivo que esteja um pouco fora da realidade, certamente ele não vai ser atingido, e isso vai gerar um ciclo vicioso de frustrações. Então, em vez da gente ter aqueles reforços positivos que nós estávamos falando antes, de ter a experiência de realizar uma tarefa, de iniciar, desenvolver e concluir, nós vamos estar entrando num ciclo depreciativo de não concluir um objetivo ou uma meta. Mas assim, essa parte de auto-organização, de definição, tudo isso é muito assunto. A gente, para se aprofundar, o ideal seria estudar mais sobre isso, participar de cursos de autogestão existencial, que nem o da Apex tem, e outros que devem ter também dentro da CCCI ou até na própria SOCIM. Eu queria agora só fechar essa questão, voltando àquele nosso diagrama da integração das etapas do trinômio, e relembrar para vocês o seguinte. Se vocês repararem, existe um destaque na penúltima linha desse diagrama, que é aquele onde a gente reflete, decide e não consegue agir. Ou seja, não há uma conclusão da ação. Nesse processo, na verdade, nós temos 3 gargalos. O gargalo na fase da reflexão, o gargalo na fase da decisão ou planejamento e o gargalo na fase da execução. Qualquer um desses existentes, ele interfere em todo o processo. Então, se eu tenho um gargalo, uma deficiência, um problema na hora de poder refletir, de poder ter essa janela de lucidez, de chegar a uma conclusão, de ter, enfim, um insight, uma ideia formada, todo o resto, a decisão e a ação não vão existir. Da mesma forma, se na fase de decisão, planejamento, eu tiver dificuldades em especificar, em priorizar, em identificar, em verificar aquela questão principal daquela perguntinha sutil de dizer, de responder o que é, existe algum problema se eu atingir os objetivos? Existe alguma coisa que inconscientemente não funcione para mim se esse objetivo for alcançado? Então, nessa fase, também é outro gargalo que também vai afetar a própria ação. E o terceiro gargalo, que é na fase provavelmente da ação. Então, assim, existem muitas variáveis, muitos aprofundamentos que nós poderíamos fazer nisso, mas o mais importante que eu queria deixar para vocês, que nem a gente falou no início do objetivo da palestra, é promover uma autorreflexão. É criar essa janela de lucidez para a gente ter em mente o quê? Principalmente os pontos críticos, os pontos sutis, que até então a gente não tem muita ciência ou consciência sobre tal. Então, o que a gente pode agora sugerir, né, dentro dessa linha, desse enfoque de atuação, que atividades que a gente poderia aconselhar ou que a gente poderia se envolver? Por exemplo, o curso Balanço Existencial, que ele é feito anualmente, é uma ótima oportunidade. O curso da Identificação das Diretrizes da ProEx, que ajuda muito nessa questão de achar um caminho, achar o rumo, e envolve toda a questão de analisar o contexto, analisar os talentos. Ele é realmente muito bom esse curso. O curso de Autogestão Existencial, que ele foca mais na questão de
planejamento, de operacionalidade mesmo, consciencioterapia, no caso da gente trabalhar aqueles pontos críticos que estão ali inconscientes, que estão ali escondidinhos. O análise rápida da consciência também é uma ferramenta muito boa, muito interessante. E sem esquecer a questão da parapsiquismo, da multidimensionalidade. Então, tem também o Programa de Desenvolvimento Parapsíquico, PDP, e laboratórios. Eu peguei alguns exemplos aqui, até da laboratórios da auto-organização e da ProEx. E a minha sugestão é que vocês procurem mais referências sobre isso, o que tem de ferramentas aí para que possam auxiliar a gente ir em frente. Existe um link no site da Apex, que é o GOI, que é o Guia de Oportunidades Evolutivas. Lá vocês podem consultar cursos, laboratórios, artigos, vocês podem colocar ali parâmetros para pesquisa, alguma palavra-chave, e ali dentro a gente tem muitas dicas sobre o que temos disponíveis dentro da CCCI. Literatura também é muito importante. As dicas da Simone acho que vale a pena da gente ter em conta. Aqui nós temos um exemplo da nossa página daquele link que eu passei para vocês, do Guia de Oportunidades Evolutivas. É só vocês clicarem ali, onde diz clique aqui, que vai abrir uma janela de consulta desse banco de dados de dicas que nós temos. Então nós estamos chegando já no nosso final da nossa palestra. E eu queria agradecer a vocês a oportunidade, porque esse momento de reflexão, na verdade a gente está fazendo uma reflexão em grupo. Várias notas aparecem, vivências aparecem no banco de informações e pode nos auxiliar muito no nosso processo de autopesquisa. A Ana Alexandrino pergunta: como podemos obter a técnica da motivação raiz? Bom, no site da Apex, quando vocês entram ali na teleconferências, existe um link lá em cima que diz áudio, vídeos das teleconferências já realizadas. Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar para vocês. Nós estamos agora trabalhando em uma nova versão para disponibilizar para vocês todas as teleconferências que já foram dadas na Apex. Então ali a gente pode acessar os slides e algumas gravações de áudio, e mais recentemente nós estamos gravando as próprias palestras nesse formato que vocês estão vendo. Então, se vocês entram aqui na parte de teleconferências, de repente é mais fácil vocês abrirem um link fora dessa janela. E o suporte está nos comunicando aqui que foi atualizado ontem essa área. Se por acaso vocês não encontrarem disponível a parte dos slides ou o áudio, entrem em contato conosco ali no site da Apex, na parte de contato, e a gente pode providenciar esse material para vocês. Isso, o suporte está dizendo ali, clicar em vídeos, exatamente. Bom, eu agradeço muito a presença de vocês. É um tema bastante instigante realmente, e ele não
inicia nem termina aqui. Ele é só uma pontinha para a gente poder refletir sobre o tema e ter alguns pontos de atenção naquilo que nós falamos, os pontos críticos. Agradeço mais uma vez e esperamos contar com vocês nas próximas teleconferências. Muito obrigado a todos. Se alguém ainda tiver alguma pergunta, pode postar ainda aqui, que se tiver espaço a gente... Mas se vocês quiserem aprofundar algum tema ou procurarem mais alguma dica, é só remeter um e-mail contato@apexinternal, que nós vamos ter o maior prazer em responder para vocês. Até mais. Boa tarde para vocês. De Rui Barbosa, tá? Às 15h30 no próximo sábado. Então contamos com a presença de todos vocês, tá bom? Um grande abraço a todos.